Caros irmãos, irmãs, companheiros e coordenadores de caminhada pastoral da nossa paróquia, Nossa Senhora da Assunção de Barbacena, nós estamos aí com a proposta do caminho sinodal. Já a Arquidiocese de Mariana tem feito a preparação em várias regiões da nossa arquidiocese deste caminho sinodal. A proposta do caminho sinodal é para toda a igreja, para todas as arquidioceses e dioceses, comunidades, paróquias de todo o mundo. Qual que é, na verdade, o objetivo do caminho sinodal? O caminho sinodal se reveste de uma necessidade diante de desafios em que nos encontramos a enfrentar. De fato, na sociedade em que vivemos, sempre nos rodeia a tentação do individualismo, da autorreferencialidade e do clericalismo. O Papa Francisco já tinha apresentado essas tentações e outras mais que rondam os agentes pastorais. Na exortação apostólica Evangelii Gaudium, uma acentuação do individualismo, uma crise de identidade e um declínio do fervor vivem constantemente tentados a apagar-se a uma tristeza melosa, sem esperança, que se apodera do coração. A sensação de derrota que nos transforma em pessimistas, lamurientos e desencantados com cara de vinagre. Uma falsa autonomia que exclui Deus, mas pode também encontrar na religião uma forma de consumismo espiritual, à medida do próprio individualismo doentio. O mundanismo espiritual que se esconde por detrás de aparências de religiosidade e até mesmo de amor à igreja, e com isso buscar, em vez da glória do Senhor, a glória humana e o bem-estar pessoal. Alguns cristãos a estar em guerra com outros cristãos que se interpõem na sua busca pelo poder, pelo prestígio, prazer ou segurança econômica. Ver o número 78 a 98 da exortação apostólica Evangelii Gaudium. Na verdade, quando nós pensamos com relação à caminhada sinodal, não significa abandonarmos o que já estamos fazendo. Significa fazermos uma autoavaliação do que estamos fazendo e como estamos fazendo. Então, eu tenho visto que algumas pastorais, alguns movimentos estão dizendo assim: olha, o Papa Francisco agora pediu para todos nós fazermos o caminho sinodal. Sim, nós todos somos convidados a fazermos o caminho sinodal. Entretanto, ao fazermos o caminho sinodal, nós não podemos perder aquela perspectiva de trabalho que já temos. Então, ou seja, a catequese, ela continua trabalhando enquanto catequese, mas vai refletir, enquanto catequista, o seu papel dentro do contexto da catequese com relação a esse conjunto que é a própria igreja, as pastorais de conjunto, essa questão toda, né? Como que eu estou servindo, como eu estou inserido dentro da vida da comunidade, como eu estou sendo cristão dentro da vida da comunidade. Essa é a proposta. E às vezes eu tenho ouvido as pessoas dizendo assim de que é como que se o Papa dissesse, olha, vamos virar a página
e vamos reescrever outra história. Não. Ele está dizendo, vamos continuar escrevendo a história, mas refletindo o nosso jeito de ser dentro da vida da comunidade. Então, às vezes a gente ouve aí, tem o trabalho da pastoral familiar com todo o seu empenho, com todo o seu dinamismo. Qual que é a proposta? Nós não podemos ser uma pastoral de fazer só as nossas reuniões mensais, discutir como que é a preparação dos noivos, como que nós vamos fazer a celebração do matrimônio, essa questão toda, né? Mas o que que vem após isso? Como que eu posso servir melhor? Como que eu posso ser uma pastoral mais dinâmica, respondendo às necessidades do mundo de hoje? Não são todas as pessoas que se casam na igreja. E aqueles que não se casam e não querem se casar na igreja, qual que é a missão e o trabalho da pastoral familiar com relação a isso? Essas multifacetas que nós dizemos de família que nós temos hoje aí reconhecido do contexto da lei civil, né? Como que eu vou dialogar com essas questões, com as opções, com as escolhas dos outros e de muitas pessoas que formam o contexto das nossas comunidades, as nossas paróquias, né? Então é um pouco pensar esse caminho sinodal, né? Ceder a essas tentações faz muitas fiéis ferirem a natureza da fé e da participação na igreja. Por isso, a convocação à sinodalidade se apresenta como um grande incentivo à conversão pastoral. Olha aí a proposta, né? A entender a dinâmica criativa do Espírito Santo em nossa vida e nas nossas comunidades, a expressar a alegria de Deus que se comunica a nós, formando comunidade, dando-se a nós, ofertando a comunhão trinitária, fazendo-nos entrar na graça do encontro com Jesus Cristo e com os irmãos e irmãs, para sermos, dentro das pastorais, dos movimentos e da igreja, sinais da vida justa e plena. Eis aí a nossa missão. A participação de todos no processo de escuta, na valorização de cada agente pastoral, bispos, presbíteros, diáconos, religiosos, religiosas, leigos e leigas, fomente em todos a alegria de fazer parte da grande comunidade que é a Igreja. Que a sinodalidade, como dimensão própria da Igreja, unida à sua unidade, santidade, catolicidade e apostolicidade, dê a cada um a força para seguir o caminho. Caminho de escuta, de discernimento, de experiência de comunhão, participação e missão. Eis aí a nossa proposta, né? É um caminho de escuta, caminho de discernimento, de experiência de comunhão, participação e missão. Se nós formos olhar, se nós olharmos a vida da comunidade em si, há muitas questões que nós precisamos questionar, há muitas questões que nós precisamos refletir. E aí eu falo assim, olha, há muitas questões que são periféricas e que nós fazemos delas essenciais. E aí nós matamos, na verdade, a objetividade da vivência da fé. E há muitas questões essenciais que nós colocamos como periféricas. E aí nós matamos, na verdade, a essencialidade da palavra de Deus e da proposta de comunhão e missão que devemos ter dentro da vida da comunidade. Então é preciso que nós pensemos em relação a isso. Há muitas pessoas que se dizem cristãs e que não conhecem o mínimo daquilo que é viver a comunhão, a fraternidade e a missão em sintonia com as outras pastorais, com os outros movimentos, respeitando as suas diferenças e as suas particularidades. Permitam-me terminar um,
esse momento, essa fala, pensando em outra questão da sinodalidade, né? Quando a gente é convidado a refletir sobre essa expressão, né? Ou seja, o caminho da sinodalidade, o Senhor está dando um salto da igreja para um salto de toda a igreja, né? Para uma caminhada a assumir tantos desafios que nós temos. Então, a proposta do Papa, assim, é dar esse salto para essas dificuldades, essa caminhada que nós temos, né? Em primeiro lugar, o desafio de assumir essa tarefa sempre como um serviço baseado no que pode contribuir, sobretudo na área da visão pastoral, né, que nós dizemos. Qual é a visão pastoral que nós dizemos? Só um momentinho, deixa eu consertar aqui. Pronto. Contribuir, sobretudo, na área da visão pastoral, da visão em que me formei, né? Essa reestruturação a nível da perspectiva de igreja que nós somos convidados a pensar, né? Então, por exemplo, nós temos na nossa igreja de hoje uma visão que não está em sintonia com a visão daquilo que é a igreja, a visão da igreja, sobretudo nos dias de hoje, né? Pensa-se numa igreja com todas as suas questões, os seus contornos e muitas das vezes os seus exageros, as suas solenidades, essa questão toda, mas na hora de se viver tudo aquilo que nós celebramos, parece que há uma dissociação, né, entre a nossa caminhada, a nossa fé, o nosso jeito de celebrar e o nosso jeito de viver. A finalidade do sínodo é a de prestar um auxílio aos bispos ou ao bispo e a tantos daqueles e daquelas que formam a vida da comunidade no exercício da função que lhe é própria de criar e de guiar a comunidade cristã. A instrução sobre os sínodos diocesanos, entre seus objetivos, dois se destacam: a retomada da consciência eclesial e a renovação da vida pastoral em todas as arquidioceses, né? Então a gente vai pensar assim, olha, quando a gente convoca um sínodo, nós vamos reavaliar, nós vamos apresentar novos caminhos que nos ajudam a crescer, né? Mas dentro daquele contexto. Então, eu estou pensando assim, eu estou acreditando de que tem muitos grupos pensando dessa forma. Ó. Bom, eu sigo a espiritualidade franciscana. Então, o Papa está falando agora que eu tenho que abandonar a espiritualidade franciscana para entrar no caminho sinodal. Não. O Papa está falando para que nesta caminhada da espiritualidade franciscana eu consiga também fazer a avaliação da caminhada sinodal. Na espiritualidade carmelitana, que eu consiga também, lá dentro dessa espiritualidade, fazer um pouco dessa caminhada sinodal, refletir em torno dessa proposta da caminhada sinodal. Na renovação carismática, também da mesma forma. Então, não é agora eu trazer e dizer assim, não, agora nós todos temos que fazer isso, abandonar o que éramos e fazer a caminhada sinodal. Não. Nós entramos já caminhando do jeito que caminhamos, mas fazendo a nossa caminhada sinodal até que passemos por essas três etapas. Primeiro, a questão diocesana, a questão continental e a questão mundial, né? Então nós vamos pensar nessa questão do mundo inteiro, né? Quando os bispos e alguns representantes leigos em Roma levam tudo aquilo que foram as nossas reflexões e dessa caminhada sinodal, o sínodo vai apresentar então uma perspectiva para que nós
consigamos alinhar a nossa vida pastoral, o nosso jeito de ser cristão na igreja do mundo de hoje. Então, essa é a proposta. Os encontros do SC, EAC, continuam da mesma forma, mas nós temos que repensar essa possibilidade, né? E eu sempre me questionei, né? Eu vejo muito encontro do SC, EAC, EJC, aquela grande participação, né? É muita gente trabalhando e muita gente fazendo encontro. Acaba o encontro e aí, né? Como que é ser igreja após o encontro? Cadê o povo que fez esses encontros, ou as pessoas que fizeram esses encontros? Como dar o seguimento, né, dessa caminhada sinodal? Né? Propondo a esse povo que continue dentro da caminhada de igreja, né? Como manter esse povo dentro da caminhada? Na catequese, da mesma forma, olha quantas crianças fazem, recebem a Eucaristia, quantos são confirmados, né? E aí a gente fala assim: cadê esse povo? Depois que recebem os sacramentos, né? Então, se tem alguma coisa acontecendo, há muita gente desertando, há muita gente abandonando, é preciso que a gente faça uma reflexão em todos os sentidos da nossa caminhada, para pensarmos no futuro, né? O que é ser igreja no futuro, né? E aí eu fico imaginando assim, se nós estamos cada vez mais tendo essas dificuldades, diminuindo a desesperança, o cansaço, né? Como que vai ser a igreja do futuro com relação aos bispos, com relação aos futuros padres, com relação aos futuros leigos, aos consagrados e consagradas, né? Será que nós vamos tê-los aí guiando e nos ajudando na nossa igreja, nas nossas comunidades? Qual a motivação que eu tenho e dou às minhas pastorais, aos meus movimentos, né? Então, é pensar um pouquinho sobre isso, né? E falar assim, não vamos avançar o nosso passo. Vamos escutar primeiro o que a nossa diocese propõe em cada região. Hoje nós temos a preparação para os padres, diáconos, coordenadores do CPP e depois temos aí a participação daqueles que os vigários paroquiais, né? Depois nós vamos ter aí também a formação dos leigos e leigas, né? No geral, nas regiões, em toda a arquidiocese. Vamos ouvir cada um e cada uma, né? E levar as nossas conclusões enquanto arquidiocese, juntando todas essas conclusões para poder levar a nível de continente, né? Então, pensar com relação a isso não nos faz mal. Então, não pensemos assim, de que é preciso colocar agora uma pedra em cima de tudo aquilo que nós já fizemos e criar outros encontros, né? Não, nós vamos continuar os nossos encontros, mas sempre tendo em vista esse pedido que o Papa fala da gente fazer a caminhada sinodal, né? Eu trago aqui como exemplo alguém do SCC falou assim: olha, agora nós temos que ver os nossos encontros, porque o tema do encontro é a caminhada sinodal. Não, o tema do encontro não é a caminhada sinodal, porque esse tema é para a igreja toda, para todas as pastorais, para todos os movimentos, para todos os padres, para todos os diáconos, para todos os bispos, né? Então, os encontros continuam, mas é preciso que nós entremos, integremos, né, esse conjunto de reflexão que teremos nessa caminhada sinodal, né? Não podemos falar que agora o tema dos nossos encontros é a caminhada sinodal. Não, a caminhada sinodal é a proposta que foi apresentada a toda a igreja do mundo inteiro, mas os nossos encontros continuam e, evidentemente, dando uma reformulação, tendo em vista aí essa proposta da caminhada sinodal, né? Se a gente for pensar, né, o que é o sínodo, né? O que é um sínodo? A gente vai pensar assim de que o sínodo nos ajuda
a fazer a sinodalidade, portanto, uma dimensão constitutiva da igreja. É o caminhar juntos do rebanho cujo pastor é o próprio Jesus Cristo. Avança-se, assim, na direção de uma igreja verdadeiramente sinodal, na qual a totalidade do povo de Deus aparece como sujeito eclesial. Então, aí nós dizemos a sinodalidade nos ensina e nos ajuda a fazermos comunhão e a vivermos a nossa missão, sempre em sintonia e na construção do reino. Espero que todos compreendam isso e vivam nas suas pastorais, nos seus movimentos, e vamos vendo com a nossa contribuição nos nossos setores, nas nossas pastorais, nos nossos movimentos, o que teremos daqui mais algum tempo, daqui mais alguns anos, como proposta, e a gente acredita de que após o final do Sínodo dos Bispos, né, com representantes leigos em Roma, nós teremos um documento ou uma exortação que vai, assim, apontar metas para aquilo que deve ser a nossa caminhada enquanto igreja daqui para frente. Que Deus nos ajude, nos abençoe e nos ilumine para que, de fato, todos nós consigamos viver como verdadeiras famílias de Deus no caminho sinodal.